Há quase 2 anos, o Notícias Agrícolas acompanha de perto a seca prolongada e as altas temperaturas no Parque Cafeiro. A condição climática adversa vem tirando o sono do produtor. Buscando entender os impactos nas próximas produções, nós fomos até o Instituto Agronômico de Campinas. Gerson Giomo, pesquisador do IAC, explica então que a condição é muito crítica em todo o Parque Cafeiro, afetando não somente o potencial produtivo, mas também a qualidade de café, tanto na safra de 2022, mas também na produção de 2023. Essa época do ano, como você disse, ela está sendo bastante desfavorável para os cafés de maneira geral, né? No Brasil, em todas as regiões, estamos enfrentando esse período de estiagem, né? De falta d'água. E dá para perceber nas folhas, né? A planta começa a entrar numa situação de murchamento. E se isso persistir por muito tempo, acaba que afetando a próxima florada, a próxima produção. E afeta também a qualidade, né? O café que passa por algum tipo de estresse como esse, ele tem um comprometimento em toda a sua fisiologia, né? Que afeta tanto a produção quanto a qualidade. Então, assim, uma das maneiras que a gente poderia tentar trabalhar para minimizar um pouco disso é verificar se existe alguma planta, algum varietal com tolerância à seca, que é o que já tem na nossa linha de pesquisa aqui no IAC, mas isso não é uma realidade, porque isso demanda muitos anos de pesquisa, você tem que ter um controle ambiental muito grande para saber se realmente o efeito ali é do varietal ou se você teve alguma interferência no solo, enraizamento. Então primeiro tem que ser feito um laboratório um trabalho de laboratório, aliás, bem elaborado, para depois chegar nessa fase de campo. Mas isso aqui representa exatamente a realidade de qualquer lavoura de café hoje no Brasil que não seja irrigada. Essa é a nossa situação aqui em Campinas. Todas estão desse jeito ou até pior. Não estavam esperando por isso e isso acabou, na minha opinião, acabou se agravando um pouco mais porque foi um ano que a gente teve muita geada, né? Então a planta já ficou afetada muitas vezes pela questão do frio, já perdeu muita folha e a hora que ela estava recuperando um pouco, aí veio a falta d'água e acabou sendo 2 eventos, né? Muito drásticos do café e com um impacto negativo na sobrevivência da planta e até na produção. Tem muitos botões florais que não vão vingar, não vão produzir frutos. Então vai ter um impacto já nessa produção e se a planta não recuperar, não tiver as condições para recuperar até a próxima, vai ter impacto também na próxima. Sem falar que você não sabe o que vai acontecer o ano que vem, né? Se vai ter mais seca ou não, isso é uma incógnita. E nos 2 cenários então, a gente perde também na qualidade. Então é melhor, eu penso que é melhor pensar que a gente tem 2 safras comprometidas, tanto na produção quanto na qualidade. Porque é uma coisa que acontece, toda planta que tem um estresse ambiental que afeta a sua fisiologia, ela também tem um comprometimento na qualidade, porque isso afeta, de certa forma, a formação do grão e também tem até a geração de alguns compostos, né, no grão que vai impactar negativamente a qualidade. Mensurar é bem difícil, né, porque aquilo que eu falei, né, não tem como você verificar se isso é efeito da planta, do solo, do ambiente e tal. Teria que ter um monitoramento muito bem elaborado para você realmente checar qual que é o principal efeito, da onde vem o principal efeito negativo, né? O que a falta de água está causando para a planta. Tem uma consequência daí na questão nutricional, porque a planta não consegue absorver nutriente, tem várias consequências disso, que fica bastante difícil você monitorar ou realmente ter um diagnóstico bastante assertivo disso aqui. E chovendo bem, essa planta recupera? Vai recuperar, mas não 100%, porque você percebe que é uma planta que já está debilitada. Muitas folhas ainda vão cair, mesmo recebendo uma quantidade de água. E tem aquilo que eu falei, a própria questão de raiz. A planta está perdendo muita raiz. Não digo para sempre, né? Assim que normalizar a situação dela, a parte vegetativa, sistema radicular, aí ela vai normalizar. Entendi. Isso não dá para prever se vai acontecer dentro de 1 ano, de 2. Com certeza, 2 safras aqui estão comprometidas. Nessa situação aqui que a gente está vendo. E ainda aqui que a gente teve uma geada, mas muito pouca, né? Só pegou uns ponteiros, né? Se você perdeu mais folha por geada ou por frio, né? Vento frio, aí vem outro tipo de doença também, né? De folha, tudo que acaba aqui agravando
a problemática da seca. A pesquisadora Angélica Pantana, especialista em agrometeorologia, contou ainda que a cafeicultura paulista sente os fortes impactos do clima. A gente está com uma condição muito atípica, né? Embora de uns anos para cá a gente já tenha observado essa falta de água em determinadas épocas do ano. Mas esse ano, esse déficit hídrico está muito abaixo, cerca de 1/3 apenas do que era esperado. Então, desde alguns locais, teve uma chuva razoável em fevereiro, já entrou janeiro com déficit hídrico, e aí fevereiro teve uma chuvinha. Então, praticamente de março até agora, as chuvas estão muito abaixo da média. E para o café, isso é terrível. Ele afetou a safra passada, né, na parte de enchimento de grãos e desenvolvimento, e está afetando agora a parte de florescimento. Então, se essas condições hídricas não voltarem a ser um pouco mais satisfatórias, a gente vai refletir isso também na safra próxima e na outra ainda. Na safra próxima, porque a falta de água pode dificultar o pegamento das flores e com isso a baixa produtividade. Se não tem água, também o desenvolvimento da parte vegetativa também fica prejudicado. E isso vai influenciar daqui 2 anos, né, na safra de 2023, que a planta com baixo desenvolvimento vegetativo tem tendência a ter menor produtividade também. Então, aqui no IAC, a gente tem um projeto, né, de monitoramento das condições hídricas das regiões cafeeiras. Então, a gente tem observado isso, que praticamente todo o estado, as regiões cafeeiras, estão em déficit hídrico, desde fevereiro até agora. Então, as chuvas que estão previstas agora para outubro ainda são poucas. Então, provavelmente, no mês de outubro, esse déficit hídrico ainda continua, que vai se regularizar a partir do segundo ou até a terceira semana de outubro apenas. Até lá a gente ainda tem essa condição. Não, o estresse está geral, né? Esse déficit hídrico está geral, mas uma das regiões que estão mais sendo afetadas é a região de Franca, que é ali da Alta Mogiana, e a região de Guaíra, também que está um déficit hídrico muito elevado. Então as chuvas lá, teve mês que tinha previsto 30, 40 milímetros e realmente não choveu nada. Foi 0. Essa região de Franca é um exemplo disso. Então, com isso, agravou ainda mais a condição. Nessas regiões, além de não ter água no solo, as regiões, algumas propriedades que tinham condição de irrigar, não estão conseguindo irrigar, porque até a água dos reservatórios baixou. Então, agrava mais ainda, porque regiões de café irrigado, se ele não irriga, ele sente bem mais do que uma área de café que já não era irrigada. Então, essa tolerância à seca é menor do que uma área que já estava acostumada à falta de água. A gente está tendo, principalmente no mês de agosto, o mês de agosto, embora a gente fale que é um mês frio, da segunda quinzena de agosto, a gente já observa temperaturas muito elevadas. Porque acontece, ele vem de um período seco, né? E aí, quanto mais seco tá, mais quente fica, porque não tem chuva. Embora seja inverno, a gente já está com alguns anos para o estado todo que esse inverno nosso não é acentuado. Então a gente tem inverno, como teve as geadas, mas é específico, é uma frente fria, uma massa de ar fria que entrou e provocou essa condição. Em seguida, a condição local já é de temperaturas elevadas. Então, para a planta, isso é prejudicial. Em alguns locais que eles tentaram irrigar em julho ou no começo de agosto, a florada praticamente perdeu, porque a água não foi suficiente para manter essa irrigação no nível satisfatório e essa temperatura muito elevada faz acontecer o secamento das flores, a gente fala abortamento das flores. Então, praticamente a primeira florada, 90% dos locais que floresceu, perdeu já. Alguns anos, a primeira florada tem pegamento. Nem é tão bom isso, porque acontece, desregula a maturação dos frutos. Sim. Então, na verdade, essa primeira florada foi induzida, não foi nem uma florada natural, né? Então, para a florada, a gente tem algumas condições que é uma determinada quantidade de chuva, né, de água, e uma quantidade de precipitação e horas de sol, né, que a gente fala que é a insolação. Uhum. Então, aconteceu isso, deu a precipitação, estava naquela condição de temperatura, aí floresceu. A temperatura continuou, mas a água parou. Então, a florada precisa de água e não teve. No site do IAC, quando você entra na página principal, você vai ver lá em serviços,
tem uma abinha escrito clima. No clima a gente disponibiliza todo mês, começou no início desse ano, em janeiro, o balanço hídrico para diversas regiões do estado de São Paulo, regiões produtoras de café. Então o que a gente coloca lá? As condições observadas e já coloca no mesmo balanço hídrico o mês seguinte, com dados de previsão. Então a gente não trabalha com previsão, a gente não faz previsão, a gente tem parceria com uma empresa que nos fornecem a previsão do tempo. Então hoje, se ele entrar lá, ele vai ter, como não fechou o mês ainda, ele vai ter lá as condições do balanço hídrico de janeiro a agosto, e o que está em setembro seriam as previsões, porque esse boletim a gente roda ele até o dia 5º dia útil do mês, ele está no site. Então semana que vem o produtor já vai encontrar lá o balanço hídrico de janeiro a setembro e a previsão de como pode estar o solo dele no mês de outubro. As chuvas agora, a partir do segundo decêndio, né, de outubro, elas estão mais generalizadas. Ainda não são chuvas constantes e também ainda são chuvas mais pontuais, mas assim, a gente já tem chuva prevista para o estado todo. Então não são chuvas de 40 milímetros, que é até bom. Vão ser chuvas mais de quantidades menores, né, volumes menores, mas mais constantes. E a partir do segundo, terceiro decêndio de outubro, né, lá depois do dia 20, essas chuvas tendem a ser maiores. E as previsões que outubro e novembro sejam com chuvas dentro das médias. Ainda é pouco, porque a gente ficou um período muito seco, né? Mas vai pegar bem nessa época, ajudando na próxima florada do café. Para o café isso vai ser muito bom.